Vou aqui ser breve, então, só contando, né, retomando aqui. O BEP, que está aqui, né, foi um programa então, com o objetivo de apoiar o Brasil na transição energética. Foi todo desenvolvido e executado pelas instituições aqui abaixo representadas. Várias frentes de estudo foram desenvolvidas ao longo desses 2 últimos anos. O BEP se encerrou agora em março de 2022. Eólico offshore, biocombustíveis, hidrogênio, fotovoltaica, e, entre eles, o Waste to Energy, que foi executado pelo Instituto 17, que é a instituição da qual eu faço parte. Eu vou trazer para vocês, muito brevemente, um resumo do que nós trabalhamos ao longo desses 2 anos. Esse material está todo, grande parte dele já publicado, e alguns outros já para sair. Então, a ideia minha aqui é só trazer realmente para vocês algumas reflexões, um resumo, e fazer os links, né, com as apresentações que foram realizadas aqui anteriormente. Não vou me adentrar, né, os apresentantes, os palestrantes anteriores já falaram, né? Então, obviamente, que a política nacional e o Planares foram os norteadores dos nossos estudos. Então, só deixando claro, né, que o limite dos nossos estudos, eles entraram, então, em compreender a possibilidade de aproveitamento energético da fração orgânica por meio da biodigestão, bem como da fração residual por meio da recuperação energética e outras tecnologias que podem aí recuperar termicamente esses materiais. Biodigestão, não vou entrar em detalhes, só para vocês saberem o que nós estudamos. Então, nós olhamos resíduos da agropecuária, indústria e saneamento. O resultado de todo esse estudo para compreender o potencial do desenvolvimento do biogás no Brasil já está todo publicado. Se tiver interesse, está aqui o QR Code. E aí, quando a gente se depara com a questão de resíduo sólido urbano dentro do saneamento, a gente percebe que a complexidade é outra. Então, necessitou, né, de um estudo maior e mais aprofundado só a respeito desse tema, que é o que eu trago aqui para vocês hoje, como eu falei, de maneira muito bem resumida. Apresento, então, para vocês, né, que as 2 publicações que a gente trabalhou, que já estão para sair, focam no potencial energético e no potencial de descarbonização do RSU brasileiro. Claro que pontos chaves que precisam ser muito bem discutidos ainda e que a gente também não foi ousado o suficiente de trazer para nós essa responsabilidade de tentar resolver o problema da RSU no Brasil, mas simplesmente trazer números para discussões e apresentar possibilidades. Onde é que o país, né, onde que o Brasil pode chegar quando se fala em aproveitamento energético da RSU? Então, pontos chaves que sempre precisam estar pautados em qualquer discussão a respeito. A segregação, visto que o RSU brasileiro é isso aqui, né? Grande parte do RSU brasileiro é uma mistura que acaba dificultando a possibilidade de valorização. A questão da regionalização, extremamente importante para a gente conseguir efetivamente ter escala o suficiente para que as tecnologias de aproveitamento energético possam ser tecnicamente e economicamente viáveis. E a possibilidade de arranjos tecnológicos, que foi aquilo também que o Dourado trouxe, né? Compreender diversas tecnologias e verificar, de acordo com cada aptidão local, o que realmente pode ser de melhor, as melhores alternativas. Os nossos estudos, então, a gente fez um estudo por tecnologia e avançamos um pouco mais em apresentar potenciais arranjos, né? Então, vou trazer também, não vou me atentar a números aqui, simplesmente para vocês saberem o que logo estará disponível. Então, nós estudamos... as 2 tecnologias mais consolidadas e maduras, que é o uso do CDR na indústria cimenteira. Na indústria cimenteira, a gente sabe que já desde a década de 90 já utiliza resíduos como substituto do principal combustível, que é o coque de petróleo, e, mais recentemente, já se iniciou, então, o consumo do CDR, ou CDRU, que é o combustível derivado, né, desse resíduo sólido urbano. Fizemos também um estudo da tecnologia de incineração, muito bem apresentada já pelos demais colegas, e ficou muito claro para nós o quê? Nem toda a região do Brasil possui uma indústria cimenteira perto, né? Elas são muito localizadas. E também nem toda a região possui escala suficiente, né, para poder ter e pensar
na instalação do incinerador. E a gente tinha esse compromisso de ir um pouquinho além e trazer informações novas. Então, a gente se aventurou em compreender outras possibilidades. Uma delas, que a gente estudou, foi a possibilidade de uso do CDRU, um CDRU equivalente ao que a indústria cimenteira consome, em caldeiras industriais. Esse estudo a gente tem apresentado e tem se mostrado, tem sido muito bem aceito. Recomendo até quem tem os representantes aqui de CDRU que deem uma olhada nessa possibilidade, né? Isso realmente está sendo algo muito bem visto pelos stakeholders que a gente tem apresentado. E, por fim, né, estudamos também a tecnologia de gaseificação. Claro que é muito importante deixar em evidência que essas duas, de fato, são alternativas ainda muito imaturas, que dependem de muito desenvolvimento, muita pesquisa, mas são alternativas, talvez, para um médio e para um longo prazo. Trazendo aqui para vocês, então, esse estudo de potencial a gente fez para esses 4 arranjos. Deixa eu até voltar aqui. Olhando também a possibilidade não só de tecnologias separadas. E o arranjo é o quê? É compreender qual o potencial de transformação da fração orgânica em biogás. Biogás esse sendo utilizado tanto para energia elétrica quanto para biometano. E também o uso daquela fração residual para energias térmicas. E o estudo, então, é apresentado dessa forma, separadamente e também nessa forma de arranjo. Sem entrar em grandes detalhes, só trazendo para vocês o que a gente chegou, porque eu quero dar mais atenção ao potencial de descarbonização. Tá? Então, nós temos aqui, né, a massa de resíduos que é possível de ser aproveitada por essas tecnologias e o quanto que isso representa em energia. Isso daí, né, para os 4 arranjos que eu comentei. Então, biogás, a questão biogás junto com o processamento, o biogás junto com a incineração. Até uma tensão aqui, né, que pode gerar uma certa dúvida Vanice, mas um incinerador, né, como a gente já viu anteriormente, ele é projetado para poder receber o resíduo tal qual ele sai das casas, né, bruto, e até de uma coleta indiferenciada. Porém, o que a gente traz aqui é a possibilidade de ter isso dentro de uma planta. Se aquele resíduo chega separado, vamos pensar em num futuro em que os municípios consigam, pelo menos, ter, né, tal qual o Consimares já prevê, grandes geradores, receber aquele material separado, por que não ter essa flexibilidade em transformar aquele material num biogás e, por sua vez, ter a opção de biometano, assim como o Doraldo falou, né, a vantagem do biometano substituindo um diesel, pelo menos é uma das alternativas que deve ser vislumbradas. E aqui eu entro no ponto de atenção que acho que faz um link legal com as apresentações anteriores, né? A quantificação dos benefícios desses arranjos tecnológicos. Então, a gente teve uma atenção muito grande à metodologia de análise de ciclo de vida. Então, para quem aqui não está bem acostumado com essa metodologia, o que um ACV faz? Ele estuda os impactos de qualquer atividade, né? Os impactos de qualquer atividade ou de produção de qualquer produto. No nosso caso, a gente utilizou o ACV para compreender quais os impactos das tecnologias de aproveitamento energético de resíduos. E aí, o ACV ele trabalha com uma fronteira mais limitada, que a gente chama de gate-to-gate, ou então portão a portão, ou ainda é possível de se estudar aquela fronteira expandida, que, no caso, você vê, né, a montante e a jusante, todos os processos que ali estão ligados àquele material. No nosso caso, o material é o resíduo sólido urbano. Nós tivemos acesso, então, e até agradeço até a parceria que a gente teve aqui com o Bolognese e com o Flávio, por meio do Consimares. Então, a gente estudou o projeto do Consimares, que o Bolognese apresentou aqui anteriormente, e mais essas outras plantas foram foco do nosso estudo na ACV. Em azulzinho aqui são as plantas já em operação, e eu vou trazer para vocês, vou focar somente hoje aqui nos resultados da incineração e de uma outra planta em operação de produção e consumo de CDR na indústria do cimento.
quando a gente fala em ACV, é possível da gente olhar, né, no nosso caso aqui, a gente fez o estudo de 6 diferentes categorias de impacto, uma delas, o aquecimento global. E é hoje que eu só vou trazer para vocês o aquecimento global. E o interessante de se ter esse estudo dos benefícios, né, benefício, a gente consegue falar em benefício a partir do momento que eu tenho um cenário comparativo, né, uma linha de base comparativa. A linha de base que nós fizemos foi o quê? Um aterro sanitário típico brasileiro, ou seja, um aterro sanitário que não faça a captação do biogás. E aí eu trago para vocês em detalhes. A gente fez, a partir de estudos que já existiam na literatura e muito desenvolvimento desse aterro, compreensão de um aterro sanitário típico, chegamos aí em valor, nesse valor aqui, de 1.800 quilos de CO2 por tonelada de RSU que entra nesse aterro sanitário. E chama atenção para vocês do que é o grande causador disso, são a quantidade de emissões fugitivas. Então, 50% do metano gerado por um aterro, ele é bem a fuga próxima, acho que você colocou, né, Bolognese? É um metano que você sequer consegue captar para o flare. Então, ele é uma fuga direta para a atmosfera. Num caso de flare aberto, que é o comum, né, que a gente tem flares abertos, ele tem, em média, uma eficiência de 50%. Ou seja, além de eu ter a fuga direta do metano, que sequer chega nas tubulações, existe aquela ineficiência do flare aberto, que também chega a 50%. Causa, então, principal desse grande número aqui, né, de emissões emitidas por um aterro típico. Comparamos, então, com essa mesma 1 tonelada indo para um cenário de incineração e depois de transformação daquele material em CDR. Fizemos 3 cenários, baseados. Esse caso aqui foi baseado na característica do projeto do Consimares. E a gente fez aí alguns cenários um pouco diferentes também do que está o real hoje. Então, lá no Consimares, grande parte do resíduo que chega junto ao RSU, a gente chama, né, o RSU com a fração orgânica, será, né, destinada para um CDRU, para incineração. E aqui é só para comparar, né? Aqui é o cenário base que eu falei para vocês, de 1.800 quilos de CO2 por tonelada. Então, um primeiro cenário é um RSU indiferenciado, com a fração orgânica. Um segundo cenário é com uma possibilidade de ter a fração orgânica indo para uma digestão seca, que é um reator com menor eficiência, e uma outra possibilidade de um biodigestor com uma eficiência um pouco maior, que é uma digestão úmida. E aqui vocês podem ver a diferença, né, entre as emissões do cenário base e as diferentes emissões do aproveitamento energético. Observem que aqui é o marco zero e que essa barra no negativo significam as emissões efetivamente evitadas daquele projeto, tá? E aqui a gente faz, então, a comparação. O cenário base, os diferentes cenários que eu apresentei para vocês, e aqui a diferença, né? Considere, então, que aqui, nesse caso, é um comparativo. 100% é aquele cenário do aterro típico, enquanto que esse aqui já representa a possibilidade da redução de emissões de CO2. No caso aqui do Consimares, olhando o volume que está previsto de recebimento de resíduos, olhando essa possibilidade de redução, né, dos diferentes cenários, 88, e caso o Consimares passasse a utilizar, né, parte da fração orgânica indo para a biodigestão, o quanto que equivaleria, né, em redução de emissões, e isso já sendo transformado em plantio de árvores, né, variando aí de 2 milhões a quase 3 milhões em árvores. Tá? Acelerando só um pouco aqui, olhando, então, um outro ACV que nós fizemos, isso já é de um projeto em operação, que é de produção e uso do CDR na indústria cimenteira. O mesmo cenário que eu passei para vocês. Então, a gente tem aí a comparação com o cenário base, que é aquele, como eu falei, né, um aterro sanitário típico, sem a captação do biogás. E nós temos, então, um cenário do coprocessamento em que existe a produção de CDR, não sei se todos estão bem familiarizados, mas entra num processo de separação,
mecânica, e essa fração orgânica separada, que não é interessante de ir para um aterro para a indústria cimenteira devido à umidade, ela é então separada. Uma das alternativas, que é o que acontece na planta atual hoje, é essa fração orgânica vai para aterro sanitário, e está aqui esse resultado. Uma outra alternativa é, se aquela fração orgânica separada for para um biodigestor. Então, um biodigestor com eficiência menor e um biodigestor com uma eficiência maior. Temos aqui, então, esses diferentes impactos, né? Aqui ficou pequeno, aqui, mas acho que vocês conseguem ver. Então, observem que o quê? Nesse caso aqui, chegou a, inclusive, ter uma redução quase que maior que 100% daquilo em comparação ao 100% do cenário do aterro típico Brasil. Tendo aí, então, né, uma eficiência muito interessante de possibilidade de redução do CO2. Para aquele caso, daquela planta que nós estudamos, olhando, né, a quantidade total de resíduos que eles recebem, se a gente for olhar esses diferentes cenários, chegamos aí, né, de 600 até quase 800 mil toneladas de CO2 por ano que podem ser evitadas, equivalendo aí a 4,4 até quase 6 milhões em questões de plantio de árvores para redução. E a gente foi um pouquinho além. A gente cruzou, então, aquele potencial energético que eu falei lá no começo, com esse potencial de redução. O que significaria se o país hoje pudesse desenvolver 100% daquele potencial daquele potencial de aproveitamento energético? Se todo o resíduo hoje que chega em aterro sanitário fosse aproveitado energeticamente, quanto que a gente conseguiria colaborar com as metas de descarbonização? E aí a gente chegou a esses números aqui. A gente pode contribuir, né, de quase 2% até 5% das metas assumidas para 2030, ou mesmo, quando a gente olhar para a meta de metano, que também está super em alta, poderíamos aí contribuir de 16% até quase 30% das reduções de metano, exatamente por evitar aquele metano que hoje é emitido diretamente dos aterros. Como eu falei para vocês, de maneira muito mais detalhada, todo esse material que eu passei para vocês rapidamente vai estar disponível nessas duas publicações aqui. Então, aqui está o QR Code. Para nos encontrar também é fácil pelo LinkedIn, Instituto 17. O material está lá já. Não esse, mas aqueles do biogás já estão lá. Esse daqui eu vou, mais ou menos, em 2 ou 3 semanas, eu acredito que a gente já vai conseguir publicar. A ideia é que a gente faça um webinar em que a gente consiga também discutir um pouco mais esses resultados. Não posso deixar de esquecer de agradecer todos os stakeholders que estiveram aqui com a gente. A Bre, inclusive, obrigada, Yuri, pelo convite de estar aqui. A gente só conseguiu chegar em resultados coerentes e imparciais, e principalmente úteis, tanto para governo quanto para setor privado produtivo, por meio de muita discussão e muita contribuição do conhecimento e troca de experiência aí com os stakeholders que estiveram aqui com a gente durante todo esse processo. E também, é claro, que a nossa equipe, né, mais de 50 consultores que participaram de todos o desenvolvimento desses estudos. Paro por aqui, fica aqui o meu contato. Quem tiver mais interesse no BEP, então, está bem clarinho aqui, mas está aqui o site, e, por favor, nos procure, Instituto 17, lá no LinkedIn, para também trocar alguma ideia com a gente. Tá? Fico à disposição. Muito obrigada, estou à disposição.